Então, pessoal, revisão rápida aqui sobre medidas. Okay? A gente vai ver medidas, algarismos significativos, notação científica, conversão de unidades. Então, primeiro, o que é uma medida? Medir é comparar com um valor de referência. Por exemplo, quero medir uma distância, usa uma régua. Quero medir um tempo, usa um relógio. De qualquer forma, você vai ter sempre o quê? Um parâmetro que você vai comparar com aquele tamanho que você quer saber o valor. Certo? Para representar a medida, você vai precisar dos algarismos significativos, né? Como é que a gente identifica algarismos significativos? Para identificar algarismos significativos é o seguinte: você fez a medida e obteve um valor, por exemplo, 3,1. Esse é o valor da medida. Repare que medidas são diferentes de números comuns. Se eu tiver o valor 3,10, esses números são números iguais, mas medidas diferentes. Esse número tem 2 algarismos significativos e esse número tem 3 algarismos significativos. Tá? Como é que eu identifico a quantidade de algarismos significativos que tem um número? Como é que eu identifico quais são os algarismos significativos de um número? Primeira dica: todos os algarismos de 1 a 9 são significativos. Todos os zeros à direita são significativos. Então, qualquer número de algarismo de 1 a 9 é significativo e zeros à direita. Por exemplo, o 3,10. Esse zero é significativo, tá? Porque ele está à direita. Ele diz para mim que logo depois do 1 é zero. Ao contrário do primeiro exemplo, que depois do 1 podia ser qualquer outro algarismo. Todo zero que tiver entre outros algarismos também é significativo. Por exemplo, tem o número 104. Esse zero é significativo. É porque esse algarismo 104, esse número 104 tem 3 algarismos significativos: o 1, 0 e o 4. E zeros à esquerda não são significativos. Por exemplo, 0,0001 tem um algarismo significativo apenas. Tá? Esses zeros à esquerda aqui não são significativos. O número 0012, sem vírgula nenhuma, tem 2 algarismos significativos.
colocar o algarismo 1 e o algarismo 2. É assim que a gente identifica. Mais uma coisa aqui que é importante dizer é que o último algarismo sempre é duvidoso. Quem que é esse duvidoso? Os nossos exemplos aqui, ó, duvidoso. Ok, esse 1 não dá para precisão, não sei, 1, quanto. O 0 aqui, ó, é duvidoso. O 4 duvidoso. Esse 1 e esse 2 são duvidosos. Duvidoso no sentido de incerteza. Ele é o final do número e depois dele você não tem precisão nenhuma de para onde esse número vai, tá? Então a gente já sabe o que é um algarismo significativo e já sabe como identificar. Como a gente opera com o algarismo significativo? Operações. A gente tem duas regras para operar. Primeiro a gente vai ver aqui soma, subtração. Qual que é a ideia? Por exemplo, eu tenho o número 1,51, 1,3. Quando eu faço essa soma, deixa eu pensar aqui, 1,21. Vai dar 1, 5, 1. Isso é o resultado? Não. Por quê? Aqui eu tenho 3 significativos. Aqui eu tenho 2 significativos. Ou seja, esse algarismo de baixo não me dá a precisão que o algarismo de cima. Então eu perco o sentido de ter esse terceiro significativo, que é o número 1. Então esse número tem que ser arredondado. Ele vai ser arredondado para 1,5 e passa a ter 2 algarismos significativos. Ou seja, toda vez que você estiver fazendo soma e subtração, o número de significativos do resultado sempre é o mesmo número de significativos daquele que tiver menos significativos. Ou seja, esse que tinha 2, o resultado também vai ter 2 significativos. Multiplicação e divisão. Na multiplicação e divisão, a gente também tem que ter cuidado com a quantidade de significativos das parcelas e dos números. Por exemplo, se eu fizer a conta 1,36 vezes 2,3,
Isso vai dar 3,128. O que acontece? O número mais pobre de significativos é o número 2,3. O meu resultado também tem que ter a mesma quantidade desse número 2,3. Então eu tenho que arredondar esse número aqui, 8,3, 3,1 para 3,1. E vou manter a mesma quantidade de dois significativos. Então, na multiplicação e divisão, o meu resultado tem que ter a mesma quantidade de significativos daquele que tiver menos significativos. Na soma e subtração, eu tenho que respeitar a casa, as casas certinhas do número. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui unidade, décimos, centésimos. Como a minha precisão menor era nos décimos, o meu resultado também vai ter precisão nos décimos. A minha casa de centésimos perde o sentido. Bom, seguindo aqui no nosso caso, vamos ver o que acontece quando tenho números como esse aqui. Ó. Tenho muitos algarismos. A gente vai ter que usar a notação científica. Eu paro aqui. Vou olhar para cá. Notação científica. Qual que é a ideia da notação científica? Eu tenho um número que tem uma quantidade grande de algarismos. Por exemplo, o número 13.900. A gente viu que esses números aqui deveriam ser significativos. Mas quando a gente tem um número grande como esse, isso nem sempre precisa ser verdade. Então, para que eu represente esse número corretamente, eu tenho que representar na notação científica. Então, um caso hipotético aqui. Vamos supor que eu fiz essa medida, mas eu tenho certeza, e esse aqui é um duvidoso. E certeza está no 9, na verdade. Esses dois zeros perdem o meu significado. Então, como é que eu devo escrever esse número? Eu vou converter ele para a notação científica. Ele vai ficar como 1,39 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. 10 a 4. Qual que é a regra para fazer essa conversão? Quando o número é maior do que 10, eu devo mover a vírgula até o primeiro algarismo. Então vocês vão ver aqui no exemplo que eu usei, que era 13.900, a vírgula ficava aqui no finalzinho, e eu movi essa vírgula, vou deixar ela clara aqui, 1, 2, 3, 4 casas até ficar antes do 1. A quantidade de casas que eu andei é o expoente que vai para a potência de 10. Se o número é menor do que 1,
eu devo mover a vírgula até o primeiro algarismo diferente de zero. Então, por exemplo, eu tenho o número 0,0000104, né? Aproveitando aquele que eu usei mais cedo ali. Os significativos, na verdade, para mim são esses três aqui, ó. Esse é certeza, esse é certeza, esse é dúvida. Então, para eu escrever esse número da forma correta, eu tenho que usar a notação científica. A forma correta que eu digo quando esse número, na verdade, representa uma medida. Então, como é que eu vou fazer? Se eu mover a vírgula até o primeiro algarismo que não é zero, a vírgula está aqui. Ó. Então, ela vai se mover 1, 2, 3, 4 casas. O 1 é o primeiro algarismo que não é zero. Ela vai ficar 1,04 vezes 10 elevado a 4 casas. Como eu me movi nesse sentido, o expoente diminui. Então, esse expoente negativo. Então, qual é a forma geral de um número notação científica? Eu vou ter uma mantissa m multiplicada por um expoente por uma base 10 elevado a um expoente que vai ser um número inteiro. Então, n é o expoente que é um número inteiro. E m, a gente chama de mantissa, que é um número real, que vai estar. Ela pode ser menor do que 10 e tem que ser maior ou igual a 1. Então ela tem que ser 1 ou mais que 1 e menor que 10. A mantissa pode ser real, tá? Ou seja, pode ser uma raiz, pode ser um monte de coisa. Pode ser negativa, isso não é problema. Só que ela tem que estar organizada para estar com um número decimal entre 1 e 10. Como faço operações com notações científicas? Para fazer operação com notação científica, gente, a gente tem que ter aquelas propriedades de potência na ponta da língua. Propriedade de potência, propriedade distributiva da multiplicação. Isso tem que estar na pontinha da língua, tá? Então, todo mundo que tem dificuldade com isso, na verdade, tem dificuldade com essa notação, com essas propriedades. Então, aqui, ó, eu tenho um esquema básico de como seria essas operações. Então, aqui tem adição e subtração. Basicamente, o que você vai fazer primeiro você vai andar a vírgula. Andar a vírgula aqui para a esquerda ou para a direita. Lembrando que andar a vírgula para a esquerda aumenta o expoente. Dar a vírgula para a direita
diminui o expoente. Então, por exemplo aqui, suponhamos que esse número aqui eu já tivesse numa notação de potência de 10, e seria um 10 a 0 aqui, porque todo número elevado a 0 é 1. À medida que eu começo a dar as casas, eu vou diminuir o número, vou diminuir o expoente. Então era 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por isso que fica menos 4. Aqui, na minha tabela, vou pegar uma nova aqui, que essa aqui está bem feia. Acho que essa ficou melhor. Isso, está bem mais visível. Você vai fazer o que na adição? Repara aqui que está de amarelo. Uma cor diferente, né? Azul, isso. O expoente, Ezinho aqui, e Ezinho aqui, ele é e E são iguais. Então você vai ter que andar a vírgula para que os expoentes fiquem iguais. Então você vai poder fazer a regra da propriedade distributiva, que é agrupar as mantissas e manter o expoente, né, potência de 10. Aqui tem um exemplo, 1,3 vezes 10 a 1, mais 6 vezes 10 a menos 1. Aí aqui eu ando 1,3 para 130, esse expoente que era 1 vira menos 1, e você pode agrupar 130 mais 6 e manter o expoente menos 1. Dá 133, 36 vezes 10 a menos 1. A adição e subtração funciona do mesmo jeito. Na multiplicação, como todas são multiplicação, você vai pegar as potências de 10, conserva a base e soma os expoentes. Multiplica as mantissas normalmente. Na divisão, você conserva a base 10 e subtrai o expoente do numerador menos o do denominador. Então ficaria E1 menos E2 e divide as mantissas normalmente. Tá? Então, basicamente, o que você vai fazer é aplicar a propriedade de potência ou propriedade da radiação. E aqui tem 4 exemplos para você aqui de uma vez. No caso das medidas e conversões de medida, a gente tem que lembrar que as medidas no nosso sistema, elas vão vir do Sistema Internacional de Unidades. As medidas são divididas, as unidades de medida, em fundamentais e derivadas. As fundamentais são essas, as grandezas são comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Suas unidades fundamentais são o metro, o quilograma, o segundo, corrente elétrica, que é o ampere, o Kelvin, o mol e o candela. Todas as outras unidades de medida são construídas em cima dessas daqui. Então, a velocidade vai ser metro dividido pelo segundo. A área vai ser metro elevado ao quadrado, que é metro vezes metro. Então, você é sempre baseado nisso. Para eu fazer conversões de unidades, eu vou precisar ter dois casos simples. Né? Tem várias formas de converter unidades, mas tem dois casos mais simples que a gente pode usar. O primeiro dele é quando você tem uma unidade de medida que está dentro desse sistema métrico. Então você pode usar simplesmente uma tabela de múltiplos e submúltiplos. Que nada mais é do que pegar algumas potências de 10, separar, né? Por exemplo aqui, ó, múltiplos.
10 a 1, 10 a 2, 10 a 3, 10 a 6, 10 a 9. Submúltiplos: 10 a menos 1, menos 2, menos 3, menos 6, menos 9. E você pega essas potências de 10 e dá nome. Por exemplo, 10 a 24 é o iota, o símbolo dela é o y. Então, se eu tivesse, por exemplo, é 2,4 iota metro. O que é isso? 2,4 vezes 10 elevado a 24 metros. Eu digo que normalmente você pega a potência de 10 e põe um disfarce nela, fica disfarçado com uma letra. Então você vai ter a medida sempre como que? Ela vai vir com uma mantice, né, que vem antes da notação científica, a potência de 10. Pode ter um múltiplo ou não, porque essa potência de 10 pode ser uma dessa se você substituir, e a unidade de medida. Então, converter de uma para outra é tão fácil quanto trocar a letra pelo potência de 10 que ela representa. Então, um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho metro, por exemplo, milímetro. 30 milímetros são quantos metros? Basta converter isso aqui, ó. Esse mzinho que vem antes do metro, passa a olhar aquele 10 elevado a 3. Então, ele é 30 vezes 10 a menos 3 metros. Tranquilo desse jeito. Isso quando está dentro do sistema métrico, tá? Tem outras formas também, que é aquela tabela de que você conta os zeros, as convenções de cadeias, ou regra de 3, se você souber, por exemplo, que em 1 metro tem 1000 milímetros. Então, assim, você tem que achar seu método preferido e utilizar. E quando elas não estão no sistema métrico, por exemplo, fora do sistema métrico, eu vou chamar de SI, que generaliza tudo, quando elas estão fora do SI. É o caso, por exemplo, quando você tem minutos e quer converter para segundos. Por que isso aqui não é dentro da SI? Porque na SI todos são potências de 10. Aqui você não está em potência de 10. Todo mundo sabe que em 1 minuto existem 60 segundos. Então, se eu tiver 2,5 minutos, isso vai ser x. Eu vou multiplicar cruzado e vou descobrir que x é igual a 150 segundos. Ou seja, quando eu estiver fora do SI, eu vou ser obrigado a usar a regra de 3. Para usar a regra de 3, eu tenho que ter sempre essa primeira linha. Então, algumas eu vou decorar, algumas eu vou ter na mão, tá, gente? Vamos ver o que falta ali. Então, a gente viu a notação científica, forma geral, como é que faz a conta, como é que converte, múltiplos sobre múltiplos, regra de 3. Então, se fecha essa primeira revisão da gente aqui, tá ok? Um abraço a todos, boa prova.